Então, se Miramês narrou dessa forma, Pietro Baldi fala, é sempre a mesma substância, para responder o Wilson também. Então, é sempre a mesma substância que, embora mudando de forma, nada aumenta e nada destrói de si mesma, mas se refina seu modo de ser com qualidades cada vez mais sutis, complexas e perfeitas. Veja a dúvida dele, Mayra. Eu vou deixar você fazer o comentário primeiro, depois a gente pode também acrescentar, já que a vez é sua. Evangelho substância é a dúvida dele, ou o pedido de esclarecimento. Sebastião fala que o Evangelho está em tudo. E se puder falar um pouco sobre essa matéria-prima, você quer falar primeiro, Mayra? Eu quero. Na verdade, até a próxima live eu vou falar sobre o Evangelho, sabe? Porque o Evangelho substância, ele é a base, né, para a construção do Evangelho lei. Né? Então, nós estamos... até na ilustração eu coloquei como se fosse uma árvore, né? O Evangelho substância é a raiz, né, que alimenta, que nutre, né, que faz com que aquela árvore cresça. É a raiz das árvores. O Evangelho lê é aquela copa, né? É o que faz dar as diretrizes, né, para o caminho. Inclusive, nem sei se cabe ler aqui, porque assim, logo assim, aqui, ó, eu vou ler, né? Não sei se vai ajudar a responder. Tá vendo? Logo depois do branquinho, tem aqui, Sim. Evangelho, né? E logo quando eu passo a linha, tem outro branquinho aqui. Eu vou ler esses aqui para ver se responde. Então, aqui, o Evangelho é edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus. Não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre. A candeia, em branquinho. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E, portanto, a luz que em ti há são trevas, com grandes trevas. Mateus 6, 22, 23. Dentre as mais solenes máximas de Jesus, destacamos essas para nossa apreciação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Mateus 6,33. O qual recompensará cada um segundo suas obras. Meu Pai trabalha até agora. Eu trabalho também. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, esta é a lei. É o Evangelho, lei. A substância é aquela que vai seguir essas normativas para poder construir o reino de Deus em nós. Né? Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, né? Através das diretrizes do Evangelho Lei. Não sei se eu respondi a dúvida dele. Com certeza, foi magnífica a resposta. Só vou fazer só alguns acréscimos para valorizar o que você disse. E só para a gente pontuar uma situação bem interessante, que vai ser a tônica do terceiro livro. Então, quando você olha para o Evangelho Substância em sua origem, porque antes dele não existia a criação, ele como matéria-prima, você está vendo princípios inteligentes, mônadas celestes, nas suas primeiras expressões, se reunirem. E o que está fazendo com que elas se reúnam chamamos de lei de solidariedade.
Então, além do dinamismo que as convoca, existe essa lei de solidariedade e outras tantas que vão nortear, mas a principal é solidariedade. Então, aquele que avança um degrauzinho, ele só sabe se avançou de fato se ele voltar para lecionar o que conseguiu naquele degrau, que vai ser a função do terceiro livro. Você avança de princípio inteligente para o amor substância. É um degrau pequeno, mas isso leva alguns milhões de anos, só para fazer esse degrauzinho. Então você, ao mesmo tempo, você saiu do psiquismo divino. Então primeiro você atua no psiquismo divino com o que você conseguiu lá, ajudando mais alguém a nascer. E vai somando a sua pleiade, ou a sua prole. Então você contribuiu para que outros nascessem, atuando com o que você conseguiu por lá. E ao mesmo tempo, você consegue o cabedal para unir-se com outros princípios já nascidos para formar o amor substância. E como amor substância, você auxilia esses elementos retardatários que auxiliam o psiquismo e ao mesmo tempo, nesse baleiro, você vai construindo o éter cósmico. E do éter cósmico aí vai dando sequência que nós vamos fazer na câmera lenta, etapa a etapa, dentro de um caminho mais suave, não tão profundo como gostaríamos, senão mais confunde do que explica, porque não dá para aliviar muito a linguagem, porque senão não acrescenta coisa alguma. E não dá para ser também tão profundo como gostaria, do contrário, a gente complica bastante. Então, quando falamos que o Evangelho é força, vitalidade e vida, é o que Mayra explicou. Força é a lei. Vitalidade é o amor substância. Vida é a resultante. Ou seja, a resultante da lei, trabalhando a matéria-prima e construindo uma realidade. Por isso que o Evangelho está no ar, como fluidos, por exemplo. Ele está na terra, ele está no mar, ele está em tudo, ele está nos peixes, porque é essa vitalidade que gesta e nutre. E ao mesmo tempo a lei orienta e mantém. Pode seguir. A essência, o que sai de Deus, né? o que sai de Deus como mônada, como princípio inteligente, como princípio elementar, é o amor. Então, assim, o amor é o que sai de Deus em forma de espírito, com E minúsculo, e que se une aos outros por amor também, que é a liga, né? É o amor substância, que constrói o evangelho substância, que vem de Deus. E a partir dessa união de dois ou mais, eles vão se unindo e vão formando, né, os novos seres que, no périplo contínuo, vão chegar a voltar, né, de forma consciente ao amor-lei, que é o próprio Deus. Então, sem sair do lugar, né, o amor ele vai passar de substância a lei. Não é, na realidade, uma viagem, é uma transformação, é um crescimento, este amor que sai do psiquismo divino, ele vai se conscientizar em amor. Ele vai virar um amor consciente. Ele vai se individuar. É isso? Tá bem exatamente isso. Por isso que todos têm a mesma origem e também a mesma destinação. Por isso que, como princípios inteligentes, princípio inteligente, é a lei para quem está no psiquismo divino. É o único referencial que os elementos que estão misturados ali no psiquismo divino têm para se esforçar para sair de lá. Ele está vendo as benesses que ele já está conquistando como princípio. Como amor substância, já vários tornando-se um, é lei para o princípio inteligente. Ele ali, carreira solo, recém-saído do psiquismo divino. No éter cósmico,
esta consciência já mais ampliada, mais elaborada, com maior expertise, é lei para o amor substância. E assim, sequencialmente, até chegar no homem, que é lei para o reino pré-humano, que é a lei para o animal, que é para o vegetal, que é para o mineral e assim por diante. E quando você percebe o vegetal recém-saído do mineral, ele retorna para lecionar o que está aprendendo cá, para acelerar o processo dos que estão lá e trazê-los para cá, arrebanhando seres. Por isso que nós só tomamos posse daquilo que promovemos, é os talentos multiplicados. Então eu peguei 2 talentos, multipliquei em 4, ninguém me pede de volta. Assim os 5 multiplicados em 10. E não tem como alguém me dar isso pronto, porque o mérito não será meu. Então o mérito é de quem os promoveu. E não tem como um átomo ou elementos do reino mineral, no sentido profundo do termo, se olharmos somente o reino mineral, não tem como ele ensinar ao reino vegetal. Ele pode ensinar aos reinos que antecedem, no sentido de transmitir conhecimentos e expertise. Então, ele servindo o reino vegetal, ele aprende e depois volta lecionando, enquanto os retardatários o servem. E todas as vezes que você coloca como servidor, ninguém que usa os seus serviços deixa de fecundá-lo com os seus saberes. Então, quando nós lemos Emmanuel, a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre. Progride por quê? Porque os que estão servindo de faróis, a quem elas estão servindo, estão fecundando. Imagina servidores do Cristo, conscientes. Nós estamos trabalhando diretamente com essa consciência crística. Então ela está nos fecundando a cada situação ou a cada tarefa executada. Embora sabendo que dentro do Cristo, quando desejamos de fato servi-lo, nós vamos estar a serviço de alguém que já se tornou uno com ele. Um Francisco de Assis, um Chico Xavier, ele é que é o nosso referencial crístico mais próximo. Porque não tem como mensurar como seria entrar em contato diretamente com a mente crística. Eu creio que a vibração é tão intensa que, perante a nossa pequenez vibracional, desintegraríamos. Por isso, de degrau em degrau, alguém nos acolhe dentro do teu campo vibracional. Imagine um Francisco de Assis, que já participa mais ativamente no Cristo, e nós estamos dentro dele. A semelhança de seres pequeninos que compõem as organelas, a célula os protege das intempéries lá de fora. Então, quando nós temos um referencial para segui-los, para não perder o roteiro do Cristo, então esse ser a quem servimos nos dá todo o amparo e proteção. E, ao mesmo tempo, aqueles que nos servem recebem de igual modo. Então, o que chamamos então de Evangelho Substância, nós podemos olhar para trás. Todos os seres que nos antecedem, Evangelho Substância. E, ao mesmo tempo, se olharmos para frente, alguém vai olhar para nós e falar que nós somos Evangelho Substância em relação a eles. Imagine você, Mayra, que adora fazer pão, sendo o pão do café da manhã de um ser maior. Sim. E ele fala, mas você está me triturando. Eu falo, não estou triturando você, eu estou dissociando o que há de joio e trigo em você e trazendo trigo para um degrau mais alto. E vou trabalhar esse trigo para depois ele voltar lá e transformar o joio em trigo mais rapidamente. Então, servir de alimento para os seres que estão na dianteira é isso.
É como se eles mergulhassem no nosso psiquismo e as pérolas que já suportam estar nas dimensões que eles já servem, viajam para o psiquismo dele e como se fôssemos construindo uma nova dimensão, uma nova realidade dentro desse psiquismo mais evoluído. Isso foi uma das primeiras lições que eu entendi na Bíblia. Nós vamos trabalhando, promovendo esses talentos e entregando-os para o Cristo que vai construindo alguma coisa e quando lá chegarmos, a construção está completa. É como alguém que vai para o Japão e quando tem alguém honesto, digno, honrado, fica aqui no Brasil administrando o que ele ganha por lá. Ele vai dando as diretrizes e a coisa vai acontecendo aqui e quando ele chega ele toma posse. E como que a gente dá essas diretrizes para um ser crístico construir para nós? Com as nossas intenções, com o nosso esforço bem direcionado. Então eu desejo a expansão de minha consciência. Aparentemente eu não sei o que são os pensamentos, o meu poder imaginativo, minhas inteligências, minhas memórias, meus desejos que estão trabalhando para construir o Cristo interior. O Deus interior, ou no mínimo a superconsciência que Emmanuel fala, nós colocamos no segundo livro. Quem constrói a superconsciência é a mente, o cérebro espiritual. Só que depois ela toma posse, porque num dado momento que a inteligência intelectiva se torna emotiva, que se torna espiritual, e daqui a pouco está lá na superconsciência como virtude também.